Salve, meus queridos alunos! Vamos corrigir lá? Sociologia? Lembra que eu falei para vocês que vieram na minha aula, principalmente na aula de revisaço, dei uma questão de Marx, hein? Galera, e outra coisa, lembra que eu falei? Sociologia é mais fácil que filosofia, não é? Não estou falando que ela não é difícil, mas filosofia foi bem mais difícil. Mas bem mais difícil nada porque eu dei as dicas para vocês e a gente foi bem. Mas sociologia ela é muito interpretativa, mas pode cair algum conteúdo específico. E caiu Marx com alienação e nós acertamos, hein? Que bom, fico muito feliz. Vamos corrigir então? Correção de Sociologia Barra Branco 2019. Ó, eu vou para cá. Primeiro vamos colocar aqui 13. Não é? Questão 13. Sociologia. O Estado é uma organização política, social e jurídica que ocupa um território cuja lei máxima é uma Constituição. Tá? As leis que tratam, organizam o Estado, é um dos quesitos, né, para o fundamento do Estado, quando se trata de Estado democrático de direito. O governo, como dirige esse Estado, por sua vez, refere-se ao poder executivo, como executa, dirige, né? Uma das instituições que compõe o Estado, com a função de administrá-lo pelo período para qual foram eleitos os governantes. Quando é democracia, né? Já a nação, por fim, diz respeito à identidade ou identidades sociais que compartilham costumes, características, idiomas ou culturas e possuem tradições históricas incomuns. Galera, Estado é um território delimitado, com leis próprias, não é? Que tem um povo soberano. Isso é Estado. Nação é um povo que partilha, resumindo muito, um povo que partilha uma história. Não necessariamente tem que ter leis próprias, tem que ter um território delimitado, tá? Tem que ser soberano. Quer ver um exemplo? O Brasil é um país soberano, com leis próprias, Constituição, certo? Território delimitado. Então o Brasil é um Estado. Os curdos, lá no Oriente Médio, eles têm tradições incomuns, língua própria, religião, só que eles estão espalhados pelo Turcomenistão, pela Turquia, até um pouco no Azerbaijão, tem na Síria pra caramba, no Iraque, no Irã, certo? Nossa, meu pescoço, tô ficando velho. Então, galera, embora eles não tenham território delimitado, eles têm essa nação, partilham dessa história, não é? Então vamos lá. Considerando as diferenças entre os conceitos de Estado, governo e nação, assinale a alternativa correta. Aí, ó. Lembra que eu falei que cair texto, agradeça a Deus porque eles estão dando as dicas. Falou que é governo, falou que é Estado e falou que é nação. O que ele quer saber? A. Os interesses do governo podem sobrepor-se às normas constitucionais segundo os princípios do Estado Democrático de Direito? Claro que não. Está o Estado e ele vai pegar o governo para dirigi-lo, para respeitar as leis constitucionais. Eu adoto um governo, nem a pau. Como é que o governo vai se sobrepor ao Estado? Que isso? Lógico que não. B. A nação é constituída por indivíduos que habitam o mesmo território. Não, pode parar aí, ó. Mesmo território? Por indivíduos que habitam o mesmo território? É muito mais do que isso. Mas se você achar que pode ser isso ainda, independentemente de fatores históricos. Não, nação partilha de fatores históricos. Pode até habitar o mesmo território, mas até ultrapassa a nação isso, né? Mas se você caiu nesse conto aqui, ó, mas nação tem que partilhar de fatores históricos, lógico. C. Os princípios do Estado de Direito assegurados constitucionalmente devem ser defendidos por governos democráticos. A C consertou a A, verdade. O Estado assegura constitucionalmente e ele vai ser defendido por governo democrático, que vai dirigi-lo e tem que defender os seus interesses do Estado. Então, muito bem, a 13 é a letra C de campeão. Vocês serão campeões. Vamos ver se não pode ser a D. O Poder Executivo deve implementar seu programa eleitoral vitorioso, independentemente das normas constitucionais, nem ferrando, Aí, ó, ele fala a mesma coisa que a A, mas de um outro jeitinho. O Poder Executivo faz o que quer?
Não, respeita o Estado. Os costumes da nação devem prevalecer sobre as normas constitucionais sempre que houver conflito entre eles. Não, os interesses do Estado, não é? Por isso que a nação vai se unir, vai se orientar e estabelecer as leis que vai regulamentá-la, não é? Então a 13 é a letra C mesmo. Vamos para a 14. O Brasil possui uma das 10 maiores diferenças salariais do mundo entre o nível operacional e o alto escalão das empresas. Muito desigual até nisso, né? De acordo com o estudo da consultoria Mercer, que analisou os salários em 75 países. No Brasil, um profissional com um cargo de liderança, como gerência ou diretoria de departamento, recebe quase 14 vezes o salário de um funcionário de nível operacional, como operadores de máquinas. Isso faz o Brasil o 10º país com a maior diferença entre um nível e outro. Galera, isso é verdade. Rapidamente, quando eu estava lá em Portugal, morando lá, cara, é impressionante. Um médico, um juiz, por exemplo, que aqui ganha muito, né? Não ganha muito, mas o professor ganha quase igual a esses caras. Olha como valoriza o professor. E o salário desses caras gira em torno de 3, 4 mil euros. E lembrando que o salário mínimo lá é 600 euros. Então o cara que ganha um salário mínimo, quase 2, em cargos, digamos assim, mais comuns, mais frequentes no país, vê quanto que um juiz ganha mais que esses caras. Umas 4, 6 vezes. Vê aqui quanto que um juiz ganha. Para mais de 30 pau. O salário mínimo aqui é 1.000. Então o juiz, por exemplo, aqui ganha 30 vezes mais. Você vê que bosta, né? Vamos mudar isso, né? Então, beleza. Nossa, estou ruim, cara. Considerando os dados e as informações do texto, selecione a alternativa correta. Os dados da notícia justificam a concepção de solidariedade orgânica, sustentando a divisão do trabalho, de acordo com Emily Durkheim. Não tem nada a ver disso. Durkheim fala que na solidariedade orgânica a consciência coletiva é fraca, não é? Porque o que une tudo é o trabalho. Não falou nada disso. Ele citou os termos sociológicos para te confundir. Kiko, eu não sei isso. Galera, lembra que a VUNESP é honesta? Calma, não entendeu? Está muito misturando o termo sociológico? Calma. Está falando de desigualdade. Está falando que aqui tem uma discrepância até no salário. Isso está me cheirando Marx, não tá? É, vamos ver? A ditadura do proletariado, que é o que o Marx fala, né, para defender os interesses do povo, defende a divisão do trabalho entre as atividades operacionais e de liderança, inspirada em Karl Marx. Não, 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 não. Todo mundo coordena, por isso que é ditadura do proletariado. O povão vai mandar. Não tem diferença entre operação e liderança. Acaba as classes sociais. Ó, sei que estou um pouquinho, Marx sabe que isso aqui, essa diferença não pode ter, hein? Vai. É 14, né? C. As diferenças salariais entre as atividades operacionais de liderança promovem a justiça social, conforme Max Weber. Galera, o texto lá, lembra que eu falei da dica? Meteu o pau, como faz justiça social? Claro que não. D. As diferenças salariais extremas na remuneração do trabalho estão de acordo com a ética protestante. Pode parar. Está de acordo com o quê? O texto lá meteu o pau na desigualdade, velho. Ó, matei todas, eliminei. Então só pode ser a E. Mas vamos ver se é. Por a 15 aqui. Deixa eu ver. A divisão do trabalho entre as atividades operacionais e de liderança constitui um instrumento de alienação, na perspectiva de Karl Marx. Verdade, que para Karl Marx é o segredo do capitalismo, por isso que o capitalismo funciona. Porque ele aliena, ele te isola, ele não dá consciência para você, pobre, que só tem a força de trabalho, que você está sendo usado, que você está sofrendo, que você está sendo desumanizado, injustiçado. Lembra que eu dei esses termos um dia antes da prova? Então, é verdade, o Marx fala que isso é alienação. Alienação é quando você não tem consciência do que você está se fudendo. E lá no texto, você percebeu que você está se ferrando. Olha a discrepância salarial. Pouca gente sabe disso.
Muita gente acha normal um médico, um juiz ganhar muito mais que um professor, ganhar muito mais que um gari. Que isso? Ah, é? Então eu vou falar pro meu querido gari parar de trabalhar, para ver o que acontece com essas cidades. Enche de lixo, fica o caos, doença, rato, entendeu? Então, desde de qualquer profissão, do menor nível de instrução, de estudo, até o maior nível de estudo, todas são importantes, certo? E todas devem ser valorizadas, não é? Muito bem. Então, é a letra E. 15. A violência de todos os tipos está fortemente associada a determinantes sociais, como governança fraca, Estado de direito frágil, normas culturais, sociais de gênero, desemprego, desigualdade de gênero, desigualdade de renda e de gênero, mudanças sociais rápidas e oportunidades educacionais limitadas. Galera, lê de novo isso aqui. Falou todo o problema do Brasil, né? Estado fraco, desigualdade de renda, preconceitos, né? Falta de investimento público em educação, por exemplo, aqui, ó. Educação é o segredo para melhorar tudo, né? Perceba. Em conjunto, esses fatores criam um ambiente social que leva à violência e, na falta de esforços para enfrentá-los, torna-se difícil alcançar ganhos na prevenção sustentada da violência. Como diria meu querido Paulo André, maior sociólogo brasileiro, do Mano Brown, vocalista do Racionais, do Mano Brown, você não pode cobrar o que você não dá. Então tem violência, tem todos esses problemas sociais, porque o pobre ele é desamparado. Então por isso que você vê muito acontecendo, principalmente nas periferias, problemas de violência. Porque a galera não está sendo tratada com dignidade, por exemplo. Tá? Obrigado, Mano Brown. Me ajudou pra cacete. Todos nós, né? Se estiver me ouvindo, fica com Deus aí, cara. Assim sendo, qualquer estratégia abrangente para a prevenção da violência juvenil deve identificar maneiras para mitigar ou amenizar esses riscos. Verdade. Então vamos lá. A partir das colocações do texto, é correto afirmar que a. Os fatores socioeconômicos da sociedade, né, preconceito, por exemplo, e econômicos, quanto a falta de investimento em melhorias educacionais, como escola, por exemplo, causadores da violência juvenil, devem ser prevenidos por políticas públicas. Verdade. O Estado deve distribuir renda, deve atender a população principalmente carente, dar educação, saúde, dignidade, direito à felicidade a todos, né? Galera, perfeito, a 15A, certeza absoluta. Como eu sou bonzinho, eu vou ler todas e tirar sua dúvida. Os índices de violência juvenil na sociedade contemporânea não estão associados a fatores socioeconômicos? Vai se ferrar, claro que estão. Acabei de falar. A violência juvenil envolve fatores cuja difícil identificação impede de traçar estratégia. Que impede de traçar? Nunca se esqueçam. Olha aí, ó. Eu, mais bobão, sei. Uma bala é muito mais cara que um giz. Dá giz pra galera. Ensino, escola. Que difícil de traçar. A política de repressão da violência juvenil deve operar independentemente dos fatores sociais que a promove. Como independente, ó, falou a mesma borracha que a B. E a E? Né? Não, a 15 é A, né? Mas e a E? A diminuição dos índices da violência juvenil será alcançada implementando políticas públicas repressivas. Tava bonitinho, repressivo, dando porrada na galera? Acho que é o quê? Cachorro? Nem cachorro tem que bater, velho. Muito bem. Obrigado, Mano Brown, pela aula. A resposta é A. Mano Brown, Racionais, tá aqui, ó. Beleza? E 16, para terminarmos, vamos fazer um circulinho aqui, perfeito. Vamos lá. Ainda que as transformações demográficas tenham cada vez mais repercutido no aumento da proporção e do número de idosos na sociedade, de maneira global, olha o tema da redação, hein? Boa, professora, acertou, hein? Até questão caiu de sociologia. Se observa que certos estereótipos com relação à velhice seguem prevalecendo como visões parciais e confusas dessa etapa da vida. Um conjunto de atitudes, em geral negativas, e que se expressam de diferentes maneiras no que diz respeito ao envelhecimento, ainda que nem sempre de modo intencional, caracteriza a gerofobia, do grego gero, velho,
o idoso, e phobos, temor, medo, né? A qual, atrás do racismo e sexismo, é a terceira forma mais comum de discriminação. Nosso querido Brasil, infelizmente, sofre muito com isso, né? Racismo, sexismo, né? E agora, infelizmente, a gerofobia, né? Aversão a preconceito contra velhinhos, né? O termo se refere a visões e atitudes depreciativas para com idosos, a exemplo da discriminação pela idade ou da imposição da perda do protagonismo. Galera, a questão tá falando que tem uma galera filha da puta, desculpa falar assim, que acha que velho é merda, né? Nunca se esqueça, sabe de onde que vem aquele termo respeitar os mais velhos? Que para os gregos, inclusive os espartanos, se o cara estava velho, quer dizer que ele sobreviveu a guerras. Se ele sobreviveu a guerras, ele lutou, participou e sobreviveu, então ele tem que ser ouvido, porque ele viveu e sobreviveu. E se você quer viver, escute-o. É aí que os gregos falavam, respeite os mais velhos, que eles viveram, pode te ensinar alguma coisa, né? Então vamos lá, perda do protagonismo, que se observa a partir de uma lógica marginalizadora, respaldada socialmente na ditadura da idade. Bem, em conformidade com o texto, podemos perceber que diversas formas de preconceito, como a gerofobia, racismo e sexismo, contribuem para a desumanização e coisificação do outro, é verdade. Desse modo, conclui-se que as atitudes que expressam preconceito são intencionais e podem ser revertidas ao coisificar o outro. São intencionais? O próprio texto falou aqui, ó, não são, são intencionais também, mas às vezes também não são intencionais, ó. Diferentes maneiras, no que diz respeito ainda que nem sempre de modo intencional. Lembra que eu falei em aula? Interpretação. Não é A. B. Os processos de coisificação do outro ocorrem como resultado de atitudes positivas de respeito pela diferença, vai se ferrar com positiva. C. A perda do protagonismo de pessoas discriminadas é superada por meio de processos de desumanização. Como assim? A perda do protagonismo das pessoas discriminadas é superado por meio de processos de desumanização. Então eu vou... essa perda do protagonismo eu vou desumanizar ainda mais? Claro que não. D. Os preconceitos, em geral, se baseiam em uma lógica de marginalização e coisificação do outro. Galera, ele acabou de falar aqui. Não precisava nem filosofar, tudo que a gente idealizou. Foi bom para a gente filosofar, para pensar e até escrever melhor a redação, não é? Mas é só interpretar, é a letra D. Os preconceitos, em geral, se baseiam em uma lógica, filha da puta, né? De marginalização e coisificar o outro, coisificação do outro. 16 é letra D, certeza. Vou ler a E, só para desencargo, mas não é. Os estereótipos, as características que servem de base a atitudes preconceituosas, adotam uma lógica de humanização. Que humanização, se fosse desumanização, estaria certo. As características de preconceito é humanizar o outro. Pelo contrário, com preconceito você desumaniza. Meus queridos, está aí. Acertamos muitas questões. Aquela aula anterior foi crucial para... Você viu que muitas questões aí se repetiram. Eu quis apostar na aula do Revisaço um dia antes. Uma inovação deles e eles inovaram com Marx, alienação. Acertamos aí também. Galera, muitas das questões discutimos. Bioética, nossa, como eu falei também, não é? Meus queridos, espero que vocês tenham ido bem do fundo do meu coração. A felicidade de vocês é a minha felicidade. Vejo vocês aprovados lá. Certo? Meus queridos alunos, foi um prazer inenarrável ser para vocês. Fiquem na paz de Deus. E aquele abraço. Tô com soluço agora, tem que sair. Beleza? Prendeu o ar aqui. Meus queridos, aquele beijo. Até mais.